Então, joia, certo? Então vamos lá. Eu sei que todos vocês vieram por conta do mockup. A parte teórica vocês vão ter que engolir, mas eu vou tentar fazer ela o mais palatável possível para vocês, certo? São 3 horas mais ou menos que a gente vai ficar aqui. Eu vou tentar a grande ideia do que a gente vai mostrar aqui para vocês é a estrutura de instrumentos e de modelos para saber usar bem um instrumento do calibre que é o mockup, certo? É melhor fechar a porta um pouquinho. Não adianta nada a gente ter um super instrumento se a gente não sabe, de certa forma, extrair dele informações que são interessantes do ponto de vista biomecânico, artístico, etc. Certo? Pois bem. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é o fruto de 12 anos, né? Não, 10 anos, de 2008 até agora, de trabalhos, de lutas e etc, etc. Nosso sonho um dia era, quem sabe, trabalhar no mockup ou algo equivalente e finalmente hoje a gente tem um disponível para a gente. É um trabalho que envolve, existe um outro grupo agora, por isso que a gente está transmitindo ao vivo, que um em Granada e outro em Palma de Maiorca, que estão colaborando com a gente também. E isso vai estar disponível na internet, espero. E aí, qualquer coisa, vocês podem ir lá, voltar. Os slides também, se quiserem, a gente vai estar disponível para vocês, mais informação, etc, etc. A gente vai estar disponível para tirar, certo? Qualquer dúvida, interrompa, a gente tem tempo suficiente para poder brincar, discutir, etc. Ok? E, Vitor, não se preocupe, a gente vai dançar um pouquinho aqui depois. Ele está doido para dançar. Ele viu o espelho, viu o chão, falou, quero dançar. Calma, relaxa. A sala é um convite, é verdade. Pois bem, isso é só uma introdução, certo? Apenas uma introdução. Vamos lá. Ele aqui está mudando, mas aí não está mudando. Aqui vai atrás, peraí. Só um segundo. O mouse... Aqui, você viu o mouse aí? Aqui, então. S. E apresentar de novo. Aí. É uma colaboração com o NITRI, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica e Reabilitação, que tem vários centros envolvidos, incluso física, fisioterapia, etc, etc. E a pós-graduação de dança, que é quem coordena e gerencia o mockup. Certo? Beleza, então vamos lá. Tudo que a gente vai discutir aqui são centenas e milhares de colaboração, nada do que está aqui foi feito por uma pessoa só, são várias universidades no mundo todo que de alguma forma colaboraram para a gente discutir e chegar a esse ponto do que eu estou trazendo para vocês aqui, certo? Eu vou trazer coisas que estão na literatura, coisas que foram publicadas recentemente, coisas de 10, 20, 30 anos atrás. A gente vai tentar fazer um percorrido sobre avaliação biomecânica, sobre controle motor, coisas que provavelmente vocês sabem muito mais do que eu, mas qualquer besteira que eu fale, por favor, me perdoe, eu sou um pobre físico e estou nessa brincadeira louca. Pobre e humilde físico, certo? Então, primeira questão e mais importante de todas é que movimento, nós, desde o primeiro vertebrado, vamos pensar assim, são 560 milhões de anos de pressão evolutiva, né? Em onde o movimento sempre foi essencial para a vida. A sobrevivência sempre dependeu do movimento. Sempre dependeu. E mais importante, talvez a gente está tão envolvido com a questão do movimento que a gente não percebe o quão amplo e quão importantes são os movimentos. Um caso clássico é esse aqui, por exemplo, as savanas. Vocês sabem, a gente tem uma visão de que a gente acha que o mundo sempre foi assim como a gente acha que é, né? Mas não foi sempre assim, não. Nós vivemos cerca de 990 mil anos assim. E era divertido ser assim, certo? A gente caminhava, a gente andava, tal. O movimento nesse tipo de atividade sempre foi chave e essencial. Então imagine
o nível de pressão seletiva que foi sobre nós para que a gente chegasse ao que nós somos hoje em termos de movimento. Então, o movimento é algo essencial para a vida, né? Para a sobrevivência. Daniel Wolpert, ele tem uma proposição muito interessante de que só existem duas formas de interação consciente com o mundo físico: ou você soa, ou você se movimenta. Não existe outra forma de você interagir sem isso. E ampliando movimentos para, inclusive, cordas vocais são movimentos, órgãos são movimentos. Então, imagine o quanto tempo nós tivemos para evoluir em relação a isso. E só agora que a gente começa a tentar buscar entender o movimento. Certo? Tem uma das evidências, né, que propõe o Wolpert também, de que o cérebro ele não é nada mais, nada menos do que um órgão para gerenciar movimento. Ou seja, toda essa coisa de eu sinto no meu cérebro lá, emoção, sonho, nada disso. O cérebro, a maior parte dele, ele propõe dizendo que o cérebro é todo movimento. A hipótese, a evidência é esse bichinho aqui fofo, de que na natureza esse bichinho ele vive, ele tem cérebro, enquanto ele se movimenta, quando ele se prende numa rocha, a primeira coisa que ele faz é digerir o próprio cérebro dele. Então ele não tem movimento, ele não precisa mais do cérebro. Certo? Beleza. Então, temos 86 bilhões de neurônios que evoluíram durante 560 milhões de anos, tendo o movimento como base da sobrevivência. E é isso que faz do movimento uma estrutura tão complexa, tão bem definida e tão fantástica como ela é. Para vocês terem uma ideia do quão complicado é o movimento, eu adoro mostrar esses videozinhos, porque são videozinhos que a gente não costuma ver. São videozinhos, só dá o play aí, né? Não sei se vai dar para ver aí. Ah, tá, não tem problema não. Aí, às vezes no vídeo as pessoas veem. São videozinhos onde mostra robôs tentando simular o movimento, tá? Esse aqui é o primeiro, esse é muito legal, deixa eu ver se ele vai aqui. Vai, criatura. Vai. É um robô muito útil para dar chips na boca das pessoas. É difícil. Esse é um outro robô de alta tecnologia também, para servir o refrigerante. Muito útil. Perfeitamente, para ver como o movimento é complicado. E esse daqui é um dos movimentos, dos robôs mais próximos do movimento humano que existe, que é o Asimo, da Sony, em uma das suas apresentações, onde mostra ele subindo a escada. Perfeito, né? Pois bem, por que é tão difícil fazer um robô? Uma criança de 3 anos de idade conseguiria fazer todos esses 3 movimentos com uma facilidade incrível. Nós estamos há quase, vamos dizer assim, mais de 30 anos de robótica e ainda não conseguimos fazer coisas fantásticas como essa. Hoje em dia já existe um certo crescimento em relação a isso, já existem robôs que estão bem próximos, bem melhorzinhos, mas ainda assim estamos muito longe do nível de complexidade e precisão que um corpo, que uma criança de 5 anos de idade tem. Certo? Pois bem. Então, quais são os 3 problemas básicos, 3 grandes problemas básicos em relação ao movimento? Primeiro, o movimento ele é uma estrutura genuinamente complexa, então ninguém se move igual a outra pessoa. Cada um tem o seu movimento, que é uma propriedade única dele. Isso é um problema terrível do ponto de vista científico para se estudar o movimento. Certo? Eu costumo brincar dizendo que eu era feliz quando eu era físico e estudava elétrons, que todos eram iguaizinhos. Aí eu comecei a estudar esse negócio de pessoas, aí pronto. As pessoas é complicado. Todo mundo é diferente, é bizarro. E aí tem a relação temporal, que é passado e o futuro. Ou seja, nenhum movimento seu será o mesmo. Ou seja, cada movimento é único. Nós não conseguimos repetir o movimento de forma precisa. E sempre terão pequenas alterações. E o mais interessante, não temos como prever movimentos futuros.
Então, essas três questões são as três questões que mais, vamos dizer assim, complicam ou que aumentam a complexidade do movimento do ponto de vista de pesquisa, de desenvolvimento, etc. É o que faz com que aqueles robôs sejam tão imprecisos. Certo? Tudo bem até aqui? Bela, você está anotando tudo, Bela? Que legal, velho. Mas tem uns slides e tal. Você pode anotar, tudo bem. Depois tira a série aqui dela. Beleza. Clássico, claro. Então, até aqui, beleza, né? Só estou tentando motivar vocês. Então, a chave para uma boa abordagem do movimento está relacionada sempre com dois grandes itens, que é você tem uma boa medida e você tem um bom modelo. O que é um modelo? Certo? Medida é muito claro, é muito óbvio, é algo que está relacionado à sua observação. Mas modelo, às vezes, não é tão claro. Ou seja, quando você quer representar algo, você jamais será capaz de representar ele da sua forma perfeitamente precisa. Por quê? Porque se você representar algo perfeitamente preciso, ele será perfeitamente inútil. Um exemplo clássico disso é um mapa. Qual é o mapa mais preciso que possa existir? É o mapa do tamanho do mundo. Ele vai ter perfeita precisão, mas vai ser completamente inútil um mapa do tamanho do mundo. Você precisa, de certa forma, simplificar a complexidade desses sistemas para que você possa ter controle ou possa compreender ele melhor. E o nome desse nível de simplificação a gente chama de modelos. Então, a gente precisa de modelos para compreender essa coisa complicada que é o movimento. Quais são os modelos que existem hoje, né? Como é que eles abordam o movimento? Como é que a gente pode utilizar desses modelos para compreender isso? E como bom físico, eu vou passar uns 53 slides só de equações e matemáticas para vocês, porque vocês precisam, vamos dizer assim, como é que é? A educação da opressão, né? Vocês precisam sofrer para poder ter acesso ao mockup, que é uma coisa tão fofa, tão linda. Brincadeira. Vai ser maneiro. Hã? Mas eles vão sofrer depois, não tem problema não. Assim, se não passar por aqui, tem que ter mais uma coisa. Se cochilar, você paga depois. E se cochilar aqui, não vai para o mockup, entendeu? Não pode cochilar, não. Vamos lá. Medidas de movimento. Existem vários aspectos relacionados a medidas de movimento. Tem medidas de trajetória, medidas de aceleração, medidas de pressão e uma medida que é indireta relacionada ao movimento são as eletromiográficas, né? Que eles medem a atividade elétrica dos músculos. Então, medidas de trajetória, existem vários instrumentos que medem trajetórias. É definitivamente a medida mais precisa sobre o movimento que pode ter. E aí, vai com o mockup, está no topo da lista. O vai com o mockup, são instrumentos tranquilos e baratos. O vai está em torno de $200 mil e o mockup é um pouquinho mais barato, pode chegar a $100 mil, certo? Coisinha boba, dinheiro de carteira, certo? Dartfish é um programa que está em torno de $500 por ano, que é utilizando câmeras, que você consegue fazer isso, é muito bom, é focado para esportistas, ele vê coisas bidimensionais. E aí tem um montão de outros softwares, uns pagos, outros não, que utilizando vídeo, utilizando câmeras, eles são capazes de medir o movimento. Dentre eles tem o melhor de todos, que é o CVMob, que está aqui, lá na rabeira. Estou brincando, tem excelentes softwares aqui, mas o CVMob ele é livre, gratuito, open source, e ele é também, vou falar um pouquinho dele, certo? Que eu tenho que vender o peixinho, claro, né? Propaganda tem que fazer um pouquinho. Ele está sendo usado clinicamente hoje já, é um dos que tem validação mais bem feitas, etc, etc. Tá. Medidas de aceleração, tem vários problemas, medidas de aceleração, mas ele tem várias qualidades também. Pode tirar foto aí, beleza. Isso. Vai estar no YouTube, eu passo também, mas se quiser, só adora tirar foto, é legal. Posso disponibilizar as áreas. Eu só vou tirar os vídeos, que tem alguns vídeos de paciente que eu vou tirar, mas disponibilizo. Em PDF, boa ideia. Boa ideia. As medidas de aceleração, elas têm problemas terríveis, que é ruído. As medidas de aceleração, elas têm um problema que pequenas oscilações geram grandes acelerações.
Então, são instrumentos que têm uma relação sinal-ruído muito ruim. Então, você precisa filtrar, você precisa conhecer muito sobre o instrumento para poder você conseguir lidar com ele. Mas ele tem uma grande vantagem, eles são pequenos, são leves e são super mega baratos. Mais ou menos, né? O Xsense, um instrumento está em torno de, acho que são $1.000, né? Os Shimmers são mais baratinhos, são $200. Os ActWatch, tem um monte de ActWatch, provavelmente um de vocês deve ter um ActWatch. Sempre tem alguém que não tem ninguém com ActWatch. Sério, velho? Não trouxe? Pô. Tem os iWatches e alguns apps de celular que usam acelerometria para medir o movimento. Esses dois aqui. Tem um novo, super novo, brocação, chama-se BioStamp. Eu não testei ele ainda, todos esses eu testei, certo? O BioStamp eu não testei ainda, mas ele, além de fazer medidas eletromiográficas, ele tem acelerometria. Ele é uma etiquetinha. Você lambe, gruda e o bicho já está medindo lá. Mas também é um pouquinho caro, tá? Perfeito. Então ele tem a grande vantagem de ser leve e barato, você pode colocar no paciente, levar, ir para casa, fazer medidas, mas é muito difícil de você lidar com o dado em si. Muito difícil. Você tem alguns softwares que ajudam, mas então. Medidas de pressão, nós temos plataforma de força, né? Tem o Balance on Board, que são de gamers, você pode usar isso também. Palmilhas, tem também esteiras de pressão, todas elas são capazes de detectar e avaliar movimento com base nisso. Vantagens, elas têm uma precisão fabulosa, uma resolução incrível. Desvantagens, elas medem só um aspecto do movimento, que é o aspecto das passadas, de algumas pressões, é um aspecto reduzido do movimento, vamos dizer assim. Certo? Beleza. E as medidas eletromiográficas são medidas indiretas de movimento que você avalia a atividade elétrica muscular e relaciona ela com o movimento. Tem vários problemas também, mas é uma das medidas possíveis. Ok? Nós vamos focar nas medidas de trajetória, que são as medidas mais precisas. O mockup e o Vicon são medidas tridimensionais, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu vou falar daqui a pouco, certo? Então vamos lá. Medidas de trajetória, eu vou focar em dois instrumentos, que é o mockup e o CVMob. O mockup é esse instrumento fabuloso aqui. Esse aqui é um exemplo de um mockup, esse é o top do mockup, né? Se não me engano, são 30 e poucas câmeras, que eles têm precisões abaixo da precisão milimétrica, então eles conseguem medir, inclusive, expressões faciais. O daqui, ele tem uma precisão abaixo de milimétrica, ele consegue medir isso. E além de todo o movimento corporal em 3 dimensões. Não é essa coisa maravilhosa toda que vocês acham, não. Tem problemas, como tudo, mas se você souber lidar com ele, ele pode dar medidas muito precisas e muito interessantes. Certo? A ideia desse curso é que vocês saiam daqui não sabendo todos os aspectos, mas sabendo o que vocês podem retirar desse tipo de instrumento. Por isso que a parte teórica é tão importante. Porque vocês vão aprender o que vocês podem, com aqueles dados lá, extrair, avaliar, usar clinicamente, em termos de avaliação, em termos de reprodução, artístico, etc. Ok? Até aqui tudo bem? E o CVMob, que é o... Ninguém nunca me perguntou por que tem um cavalinho no CVMob, né? É porque a gente mede coisa do cavalo, não. É uma homenagem à primeira pessoa que avaliou o movimento humano. Que eu esqueci o nome do cara. Como é? Muybridge, exatamente. Que ele foi uma aposta, que ele apostou com um prefeito lá de Nova York, em Stanford, exatamente, de que ele acreditava que os cavalos tinham um momento em que o cavalo tirava todas as patas do chão. E aí ele começou a fazer vídeos. Imagine, naquela época, tem muito tempo. Era o quê? Fotografia, vídeos, vírgula, né? Ele fazia sequências de fotografias e ele conseguiu comprovar que alguma das fotografias o cavalo ficava com realmente as 4 patas. Ele deve ter ganhado a aposta
montou um laboratório de pesquisa e aí fez várias medidas de movimento com base em fotografia. Foi talvez o primeiro a pensar no vídeo como uma forma de avaliar movimento. E aí o CVMob, ele é uma versão melhorada do que fez ele há alguns anos atrás. Ele tem o mesmo nível de precisão do mockup, com a única diferença que ele é bidimensional. E ele é mais barato, ele se usa com a câmera convencional. Então eu vou falar rapidamente do CVMob, rapidamente do mockup, depois a gente vai para os modelos, certo? Que é a parte mais importante daqui. O CVMob é a última versão de 2017, então uma cambada de gente que fez isso, tem um site que você pode baixar, você entra lá, baixa. Quem aqui não conhece o CVMob? Vocês não conhecem o CVMob? O que é isso? Que mundo vocês estão? Fale sério. Hã? Mansueto não conhecia você? Ah, tá. O CVMob, isso aqui pintado de verde são os países que já baixaram o CVMob, que já usam o CVMob. Isso aí já está desatualizado, já são mais de 9.000 downloads no mundo todo. E gente do mundo inteiro roda e usa o CVMob nas coisas mais loucas e diversas, que vão desde movimento de acasalamento de moscas até avaliação de pacientes de fibromialgia, de marcha de pacientes com fibromialgia. Certo? Tem muitos trabalhos em várias áreas. A área de engenharia, tem um pessoal do Brasil que está usando para medir velocidade de catavento, que é muito mais barato do que fazer instrumentos, tal, etc, etc. Tem uma precisão bem razoável, tem alguns trabalhos na literatura que usam e discutem ele. Esses são alguns trabalhos, os aparelhos mais importantes. O primeiro trabalho, eu esqueci o trabalho mais importante. É o trabalho que a gente valida o CVMob. Opa aí, meu Deus do céu. Mas esses são alguns trabalhos. Tem muito mais, mas esses são alguns trabalhos bem interessantes de uso do CVMob. E o CVMob começou quando o Norberto chegou para mim e falou assim: eu preciso medir o tempo em que um idoso se levanta e se senta. Foi isso? Era só essa a única pergunta. E a gente começou trabalhando, e hoje a gente tem o CVMob que faz muito mais do que isso. Na verdade, quando começamos a fazer, é verdade. Mas o interessante é que até hoje a gente não consegue medir direito o tempo em que o idoso levanta e senta da cadeira. Porque é um problema muito mais sério. É um problema de quando inicia o movimento. É uma coisa complexa pra caramba. Mas já tem muitos frutos disso. Certo? Ele é uma ferramenta, é um programa de computador, nada mais nada menos. Isso, a explicação técnica, aquilo, ele usa visão computacional, ferramentas PT, C++, isso não importa muito. Mas ele usa uma técnica conhecida como fluxo de pixels para fazer o segmento de um padrão de contraste no vídeo. E ele tem o chamado precisão subpixel, ou seja, ele consegue dar medidas abaixo de 1 pixel. Uma coisa bem legal. Então, a partir de trajetórias, você consegue obter velocidade, aceleração, ângulo e muitas outras coisas mais. Certo? Beleza. O que é que você precisa para rodar o CVMob? Precisa de uma câmera de alta velocidade sem interpolação, isso é uma coisa interessante. Algumas câmeras, especialmente as mais baratas, elas interpolam. Elas dizem que elas têm uma resolução de 60 frames e tal, mas na verdade o que elas fazem é duplicar as imagens. É um truque que eles fazem, tem que tomar cuidado. A GoPro é uma boa câmera que consegue fazer isso, mas alguns celulares hoje, como os Motos, os Asus, alguns Samsung, eles já têm essas especificações. 180p e a resolução a 60 frames por segundo ou 720p a 120 frames por segundo. Com isso daqui, você consegue, inclusive, medir movimentos mais rápidos, como marcha, como movimentos mais rápidos. A marcha é bastante rápida. Você precisa tomar cuidado com iluminação. Os marcadores, você tem que ter marcadores anatômicos, tem alguns exemplos de marcadores. Quem tiver mais informações, tem vídeos no YouTube que explicam isso, quais são os melhores marcadores, etc, etc. E tem a questão de a sua calibração. Você precisa ter no seu vídeo alguma coisa que você conheça o tamanho em metros ou centímetros, para que você use isso como referência na filmagem. Você só precisa disso para ter uma avaliação biomecânica
de precisão que pode estar abaixo do milímetro, dependendo do tipo de avaliação do câmera e da iluminação que você usa. Quer falar alguma coisa, Norberto? Não? Tá, beleza? Isso é impressionante. Então, assim, para vocês isso pode ser normal, mas há 10 anos atrás, isso era algo inimaginável. Você conseguir olhar um vídeo e avaliar velocidade, ângulo, trajetória só por um vídeo. Mockup. Mockup, Vitor vai falar para vocês com muito mais detalhes. Vocês vão ver o mockup lá, certo? Mas ele tem resolução espacial de abaixo de 1 milímetro, como eu já falei, e uma resolução temporal de 120 frames por segundo. O que significa 120 frames por segundo? Significa que ele faz 120 fotos em 1 segundo. Então, ele é bem preciso, ele consegue fazer coisas que são muito rápidas, certo? Essas são as câmeras da OptiTrack que a gente usa aqui, chama Flex 13. São câmeras de infravermelho, com essa coisinha ao redor aqui, são LEDs infravermelho. Então, isso tem uma vantagem muito grande, porque elas meio que independem da iluminação do local. É como se elas jogassem um jato de infravermelho que o seu olho não detecta. E aí, com esse infravermelho, ele consegue fazer o segmento dos refletores, que são bolinhas, vocês vão ver lá, que elas refletem o infravermelho, elas ficam brilhantes. E aí ele faz a mesma coisa que o CVMOV faz. Ele faz o tracking, né? Ele faz o segmento daquele ponto. E aí, com base nisso, ele constrói a trajetória. E com a trajetória na mão, você consegue determinar velocidade, aceleração, torque, etc, etc. Beleza? Aqui. Esse aqui é um exemplo de uma medida feita com Vicon, não é exatamente, mas o mockup sistema aqui são mais precisos, é mais preciso do que isso. Cadê? Ai, meu Deus, volte. Isso aqui é de uma pessoa lá. Cadê? Dá o playzinho aqui. É isso que você vai fazer, Vitor. Se prepare. Você ter uma ideia do quão preciso é isso no espaço tridimensional. Você está tendo detalhes de movimentos que estão lá em cada ponto. É algo absolutamente incrível se você pensar sobre a perspectiva de análise de movimento. Certo? Tem nenhuma dúvida? Vocês estão doidos para ir para o mockup, né? Nenhuma questão, está tudo tranquilo. Que maravilha, a turma da... Uma pergunta. Precisa repetir a pergunta, claro, para ficar lá. Qual é o software? Ela perguntou qual é o software que se usa para fazer essa análise. Perfeito. Cada equipamento tem o seu software específico. Na verdade, a maior parte do preço do equipamento está no software, inclusive. Certo? Nesse caso daqui é o Motion, né? Esqueci, não precisa ver lá. Precisa ver lá. Motive, exatamente. Motive. No caso do Vicon, cadê a Ana? Ana não sabe, Ana não está lá. Você pergunta para a menina que está na outra sala, ela sabe tudo. Mas são softwares específicos do equipamento. Existem alguns softwares que conseguem ler isso, como é o caso do Mocha. Ele vai mostrar também para vocês lá na parte prática, certinho. Que é livre e gratuito. Mas os softwares para poder coletar isso e gerar isso são todos pagos e são muito caros. Muito, muito, muito caros. Porque eles fazem coisas fantásticas também. Vale a pena, porque eles são incríveis. Vocês vão ver. Certo? Isso é modelos. Ou seja, o mockup você vai ver com muito mais detalhe lá na prática, muito mais interessante do que eu ficar falando aqui nessa parte. Essa é a parte legal, quando o cara deixa o celular de raça mesmo. É título. É o título, fantástico. E agora é a parte que a gente vai para várias equações matemáticas. Ele botou lá fora? Não, vamos embora. Vamos à parte dos modelos agora, certo? Agora é a parte legal, agora é a parte de conta, etc. Não adianta nada você ter um excelente instrumento.
instrumento que mede com alta precisão se você não consegue simplificar a abordagem do seu movimento, porque ele é complexo demais. O que esses instrumentos todos que eu falei fazem são te dar tabelas gigantes com 10 mil pontos, com 50 mil pontos, com números e números e números e números. Mas o que fazer com esses números? E aí entra a parte dos modelos. Certo? Beleza. E aqui é onde vamos tentar introduzir um pouco da literatura, né, do que é que traz a literatura. E as perguntas mais importantes discutidas na literatura são basicamente essas duas. Nexus, exatamente. Nexus, software do Viper Nexus. Que é tão caro quanto, mas é tão bom. Eu prefiro, inclusive, o do Motive. Ele é mais legal. Tá. As duas perguntas mais importantes, vamos dizer assim, são: quais os princípios físicos que governam o movimento? E a segunda é: existe algum padrão de movimento que seja genuinamente humano? Por quê? Porque se a gente sabe esse padrão, a gente consegue construir um modelo para ele. E se a gente sabe o modelo, a gente consegue avaliar, consegue prever, consegue simular, consegue fazer várias coisinhas fofas. É o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Certo? E a questão dos princípios físicos envolvem o porquê. Por que que nós movimentamos de um jeito e não de outro? Certo? Será que todos os movimentos parecidos, ou seja, será que esse movimento é igual a uma galinha, por exemplo? Será que esse movimento nada contra galinhas? Galinhas são seres fantásticos. E outro dia eu descobri uma coisa fantástica. Eu vi um vídeo no YouTube incrível de um cara que você pega a galinha, faça esse experimento em casa, bem legal. Peguem uma galinha e movam a galinha, a cabeça da galinha fica parada, velho. Rapaz, são ninjas. É impressionante. Tá, mas pior que agora eu esqueci, esse negócio está sendo transmitido, né, velho? Mas vamos lá. Você já fez isso na rota? Legal. Essa é uma questão, inclusive, muito importante em relação à robótica. Se discute muito hoje de tentar... Nós temos essa capacidade também, nós conseguimos pegar, marcar um ponto e movimentar o corpo, mantendo um outro parado. Essa é uma das questões mais difíceis de ser lidada em relação à robótica, porque envolve a sua percepção espacial da mão, sistema de coordenadas, etc, etc. A gente vai lidar um pouquinho com isso aqui, tá? Então tá. Se a gente consegue responder essas perguntas, a gente tem um modelo perfeito para poder compreender o movimento de forma mais genuína, vamos dizer assim. Certo? Vamos lá. Então, existem premissas que a gente precisa correr para poder tentar responder essas perguntas e caminhar, inclusive na literatura, em relação a essa pergunta. A grande questão é: existe uma velocidade de conforto. Então, todos nós não nos movimentamos na velocidade... A gente não tem muita consciência da velocidade que a gente se movimenta. Mas a velocidade que a gente se movimenta em condições normais, a gente chama de velocidade de conforto. Ou seja, se você movimentar muito rápido, é desgastante, gera fadiga. Se você se movimentar muito lentamente, isso gera chatice. Uma coisa muito ruim na vida da gente. Tédio, perfeito. Olha a palavra brasileira, tédio. Então, meio que existe um equilíbrio entre se movimentar muito lentamente e muito rapidamente e essa velocidade média que a gente chama de velocidade de conforto que a gente usa, certo? Tem esse experimento que algum de vocês já fez, vou fazer de novo. Em casa você precisa fazer, movimenta muito rápido ou movimenta muito lento. Ou então assista ao filme Viagem ao Oeste. É um filme maravilhoso. Ele é a história de um monge budista que dá tipo uns 5 passos em 2 horas de filme. Ele faz isso assim. É só isso o filme. É super legal, é fantástico. É um exercício de tédio e de controle inibitório para não jogar alguma coisa na tela o tempo inteiro. Ela anotou o filme. Butô? Eu não conheço Butô. Ah, que é tudo devagar. Não, isso é terrível. Foi o primeiro filme que eu vi metade das pessoas levantando e saindo nos primeiros 5 minutos do filme. Eu fui no cinema assistir esse filme, fala sério. Eu paguei para assistir. Mas eu fui até o final.
2 horas. Sim. Contudo, essa velocidade de conforto, a gente tem uma certa amabilidade, uma certa flexibilidade em relação a usar ela. Que depende muito do contexto que você está. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Da funcionalidade do movimento, da topologia, da forma que você vai executar o seu movimento e de outros elementos que não foram avaliados ainda, né? Mas esses 3 eu te garanto que eles realmente dependem, certo? Não é a mesma coisa que você está caminhando aqui no campus do que você está caminhando na... Eu não gosto desse exemplo, porque ele é muito negativo, mas vou dar isso, só tem ele. Caminhando enquanto você tem alguém correndo atrás de você, dizendo, me passa a bolsa, entendeu? Não é a mesma coisa. Você está num contexto diferente, seu corpo ele precisa, inclusive, evolutivamente, a gente vai discutir sobre isso. Tem um experimento sobre starter, que eu vou mostrar aqui, que a estratégia motora muda completamente. A forma com que você utiliza seus recursos precisa mudar. Então, a sua velocidade vai, por consequência, muda também. Sim. Perfeito, perfeito. A gente vai ver isso daqui a uns 4 ou 5 slides. Como você cresceu e evoluiu, são 560 milhões de anos com gravidade. O seu cérebro não está nem aí para a gravidade. A forma com que você escolhe e define seus movimentos eles já desconsideram a gravidade. Ou seja, você escolhe para onde você vai e ele já desconta isso na sua cabeça. E é um experimento que eu quero propor para ir para a NASA, é justamente esse, de tentar fazer um experimento no espaço, né? Mede na NASA, ia ser legal. E quem sabe eu posso ir para lá para a estação espacial. Beleza. Então, dentro dos princípios gerais conhecidos na literatura, existem 2 grandes princípios discutidos na literatura, que é que o artigo está aqui embaixo, vocês não estão vendo, mas depois vocês vão ter acesso, depois vocês veem. Lá está aparecendo, né? Então tá, lá embaixinho no pezinho você tem o artigo. Que é o princípio da isocronia e o princípio da isogonia, certo? Isocronia é tempo igual, isogonia é velocidade igual. Isocronia é o seguinte: quando você está executando uma função que tem um propósito único final, como, por exemplo, desenhar a letra A. Se você desenha a letra A com um determinado tamanho, você desenha a letra A com um tamanho maior, você gasta mais ou menos o mesmo tempo para fazer as 2 letras. É como se o tédio fosse tão importante que a gente tenta aumentar a velocidade para manter o tempo mais ou menos constante, quando a gente muda o tamanho do movimento. Então, fazer movimentos pequenos é mais lento, movimentos maiores são mais rápidos, para que o tempo seja constante. Essa foi uma proposta de 1900 e lá vai fumaça, não consigo chegar ali, 98, se eu não me engano. Na verdade, isso é um pouco mais antigo. E o princípio da isogonia é, enquanto você está no meio do movimento, do seu movimento funcional, a sua velocidade permanece aproximadamente constante. Certo? Ou seja, enquanto eu estou... Primeiro, se eu faço uma letrinha pequena e uma letrinha grande, o tempo de uma e o tempo de outra são iguais, mas enquanto eu estou fazendo a letra, o tempo ao longo da letra ele é constante, ele não muda. Isso tem várias questões a serem discutidas na literatura sobre por que isso é assim e tal. Se de fato isso é verdadeiro ou não. Isocronia é uma coisa que é discutível. A gente vai discutir ela aqui. Certo? Vamos lá. Mas existe uma outra ideia que foi introduzida inicialmente por Hoff em 1994, de que podem existir outros princípios mais fundamentais do movimento, que é o chamado princípio do mínimo arranque e tempo. Hoff, em 94, ele propõe uma coisa muito interessante, e tem outra, a questão de que talvez o que defina os limites do nosso movimento seja a nossa estrutura musculoesquelética. É ela que define o movimento. Vocês estão entendendo até aqui o argumento direitinho, certo? Tá. Que agora esse princípio é talvez o princípio mais importante, e
Vocês podem não ter entendido nada até agora, mas agora vocês precisam entender. Certo? Então tá. Primeiro, a ideia, né, é de que buscamos fazer um movimento com o mínimo gasto energético possível. Por quê? Porque energia, arranque e energia estão relacionadas, certo? Então, quanto mais arranque, o que é arranque? Arranque é a variação da aceleração. Então, você dá um arranque. É como você inicia o movimento de forma mais brusca ou menos brusca. Uma coisa com um arranque muito grande, uma coisa brusca, uma coisa com um arranque pequeno, é uma coisa suave, é um movimento suave. E quanto mais suave o movimento, menos energia você gasta. Quanto mais brusco são as arrancadas, mais energia você gasta. Então, evolutivamente, a gente tem um recurso finito que chama-se energia. Essa energia que o seu corpo tem, energia química, ela é finita, então a gente precisa economizar ela. Então, para economizar ela, você precisa fazer as coisas mais lentamente. Então, se você levasse o limite ao extremo, o que é que você teria? Que nós nos movimentaríamos muito lentamente, como é o Butoh. Como é o Butoh? Você gasta o mínimo de energia possível, movimentos são super lentos e tal. A gente não se movimenta assim. Por quê? Porque existe um outro elemento de custo, que é o do tempo. O tempo também é um recurso finito nosso. O tempo é finito. Não sei se vocês sabem, todos nós morreremos um dia. Então, o tempo é finito. A gente precisa fazer as coisas o mais rápido possível. Mas se a gente fizer muito rápido, a gente gasta muita energia. E aí tem esse balanço entre eu fazer o mais rápido possível, mas gastando o mínimo de energia possível. Ou seja, é o exemplo da tartaruga ninja, que ela vai muito rápido. Que slide ridículo esse. Mas tudo bem. E a última é de que os nossos movimentos eles são limitados pela nossa estrutura músculo-esquelética, certo? É ela que define isso. Então, vamos tentar pegar esses três argumentos de mínimo de tempo, mínimo de energia e da estrutura músculo-esquelética e vamos tentar lidar e trazer ela dentro da nossa abordagem. Ok? Qual? Neste caso... desculpa, eu esqueci. Exato. Desculpe, foi bom você ter colocado isso que estava escrito aí, eu não comentei isso. Ou seja, se a sua estrutura musculoesquelética ela delimitasse, definisse o seu movimento, você não teria nenhum controle de tempo. O que definiria ele seria a própria estrutura musculoesquelética, entendeu? Ou seja, é como se os seus músculos eles teriam definido a energia que você iria gastar e você não teria escolha do tempo. Nem da velocidade, claro, lógico. Então, dentro dessa abordagem, surge uma outra abordagem lá em 1900 e... eu vou lembrar a data 69. Não, desculpa, 79. 1979. Isso. Surge uma abordagem nova, que é chamada abordagem atomística ou balística do movimento. Que guardem todos esses princípios que a gente vai retomar isso. O que é essa abordagem atomística ou balística do movimento? Isso é o que tem de mais legal no mundo mundial. 79. Isso aí, 79. Hofstein, com base em um trabalho anterior de Brooks, que ele estudava o movimento de macacos, ele pensou, um macaco e um bebê são coisas bem parecidas. Vamos tentar fazer algo para bebês e dar a mesma coisa. Só que ele amplia muito o conceito dessa visão atomista. Aí eu trouxe um texto dele aqui que é muito interessante, que ele diz o seguinte: a definição do sistema... o sistema de definição escolhido está basado na assumption, o que é assunção? No pressuposto, beleza? No pressuposto que o movimento consiste numa série de elementos balísticos. Qual era essa proposta de Hofstad? Foi a primeira vez que surgiu essa hipótese, dizendo que qualquer movimento que você faça,
ele é composto de elementos menores que representam elementos balísticos. O que é um elemento balístico? O que é uma bala? Uma bala é algo que você dispara, puf, e você, uma vez que você disparou ela, você não tem controle mais nenhum sobre ela. Certo? Isso é uma bala. Então ele acreditava que o movimento era formado por sequências de elementos menores balísticos. Hã? Ah, ela fora. Ah, tá bom. Ah, tá. Tá ouvindo de lá, né? Então, o que foi que o Hofstein fez? Ele pegou criancinhas fofas e colocava um sinal luminoso na frente. E aí ele tinha câmeras, aquelas câmeras Sony gigantes assim. Ele pegava 2 câmeras e provavelmente pegou um exército de alunos de iniciação científica, porque só dá para fazer isso com as iniciação científica. Um ser humano normal não conseguiria fazer isso de jeito nenhum. E aí os alunos iam frame a frame olhando a posição da mão da criança de um lado e do outro lado, e aí eles reconstruíram o movimento tridimensional. Isso em 1979. É como se fosse um Viacom manual com aluno de iniciação científica, entendeu? É algo fantástico. Eu pensei em reproduzir isso aqui, mas acho que o comitê de ética não ia deixar eu fazer isso, não, porque demoraria um certo tempo para construir isso. Só que ele conseguia analisar o movimento dessas criancinhas e lá ele teve várias... Essa aqui é uma estruturação do artigo, eu não vou detalhar isso por enquanto, eu vou tentar mostrar um pouco dos resultados dele e de um outro resultado que seguiu e replicou o modelo dele. Certo? Que é esse artigo daqui, que está muito mais claro o que é que ele fez. Então, são crianças de 15 a 36 semanas, certo? Onde você tem a evolução temporal dessas crianças aqui, e aqui você está dizendo quantos elementos de movimento, depois eu vou explicar o que é esses elementos de movimento com mais clareza, eles tinham até alcançar o bolinha que piscava lá na frente. E ele percebeu que ele oscila, tem uma grande variabilidade no começo, mas depois de um determinado limite, eles meio que estabilizam no valor mais baixo. É como se você tivesse movimentos que são quebrados e com o tempo esses movimentos ficassem mais fluidos e fosse apenas com um elemento de movimento. Como foi? Diga. Isso. Aí eu vou voltar e vou falar aqui o que era elemento de movimento para ele. As balas, né, os elementos balísticos, eles iniciam quando a distância acumulada das leituras consecutivas do movimento ultrapassavam 3 milímetros. Isso era equivalente mais ou menos a 0,9 metros por segundo. Mas ele não usou isso. Isso aqui é uma questão que a gente vai usar mais adiante. Então, apenas para movimentos de alcance, ou seja, a criança alcançava e ele utilizava a velocidade vetorial. Isso é um detalhe muito importante. O que é isso? Ele pegava a velocidade da mão como um todo no espaço tridimensional. Não sei se vocês sabem, a gente pode decompor velocidades em x e em y. Talvez em algum momento da vida de vocês viram isso, de que você tem uma questão vetorial, você tem um vetor aqui, você tem uma projeção no eixo x e uma projeção dele no eixo y. Ele não considerava isso, ele considerava a velocidade como um todo da mão. Certo? Viu? Quase isso. Cada um desses segmentos, imagine que eu estou fazendo um movimento com 3, eu vou alcançar aqui e eu vou fazer 3 elementos balísticos. Então, para ele, 3 movimentos balísticos eram 1, 2, 3. Entendeu? Então, para ele, o movimento balístico era eu acelerei, parei, acelerei, parei e acelerei e parei. Então, cada sequência de aceleração e desaceleração, para ele, era um movimento balístico. Ele considera a velocidade vetorial. Não é movimento, exatamente. Isso.
não vai existir. Mas a forma com que você considera aceleração e desaceleração muda completamente se você considera ele vetorial ou não vetorial. E eu vou explicar daqui a pouco. Mas assim, o que eu quero dizer basicamente é que esse tipo de abordagem ele vai ter limites e eu vou explicar por que ele vai ter limites. Mas se vocês entenderem, é bem intuitivo, né? Ele acelera, desacelera, acelera, acelera até chegar ao objetivo, pronto, balístico. E esses elementos ele acreditava que eram elementos que não tinham volta. Uma vez que meu cérebro resolveu ele ir nessa direção, ele executa até chegar lá. Depois vai para cá, até chegar aqui, depois até chegar aqui e consegue chegar ao objetivo dele. Entendeu? Ele fez só para bebês. Só para bebês. Está aqui. De 15 a 36 semanas. Recém-nascidos. Bebês. Provavelmente. Estava tudo lá dentro. E o que ele percebe é que com o tempo, isso ele estabiliza em elementos. E esses o quê? São três bebês diferentes. E aqui a quantidade de elementos de movimento. No começo você tem uma grande variabilidade, porque cada criança fazia o movimento várias vezes. Entendeu? Então ele fazia várias vezes e você tem essas barras de redes que representam as várias vezes que ele fazia o movimento. Certo? Esse eixo é a idade. Que ele foi desenvolvendo, ele foi diminuindo a variabilidade e estabilizando o número de elementos em basicamente um elemento de movimento. Basicamente ele chegava e alcançava. Certo? A tentativa dele era justamente associar com o aprendizado. Controle motor de criança. Ou seja, o que ele percebeu é que à medida que a gente controla melhor o movimento, o número de elementos balísticos reduz. Certo? Por incrível que pareça essa abordagem, por mais antiga que ela tenha sido, ela teve pouco caminho. Pouca gente tentou ver essa abordagem balística atomística. Certo? Até recentemente. Eu vou trazer alguns outros trabalhos. Esse é o trabalho de Hoover, e eu conheço o Krebs só e o Hogan, conheço os três. Foi um trabalho interessante lá no instituto onde eu tive a oportunidade de trabalhar, lá no Spalding Rehabilitation Hospital, lá em Boston. E o que eles fizeram foi o seguinte: algo semelhante só que com adultos, que com recuperação de stroke. Então ele pegava os adultos, ele tinha um conjunto de alvos e você movimentava para diferentes alvos. Então era um movimento ainda de alcance e ele tentava avaliar se no processo de recuperação do stroke, eu sempre confundo, que diabo é stroke, né? AVC, se ele existia uma evolução dessa forma, desses elementos de movimento. A primeira coisa que ele percebeu, e coisa interessante que ele mudou em relação ao Hofstein, foi que ele começou a olhar não a aceleração, e sim a velocidade. E ele percebeu que a velocidade no tempo tinha um padrão bell-shaped, padrão formato de sino. Certo? E aqui, por exemplo, tem o primeiro dia de terapia e o último dia de terapia. O que ele percebe é que tem dois elementos de movimento muito claros e que no final da terapia esses elementos de movimento estão mais juntos. É como se fosse um único elemento de movimento com algumas irregularidades no meio. E aqui também, primeiro dia, um elemento com várias irregularidades. No final, você tem um elemento suave, lindo e maravilhoso, que representa o alcance de um elemento de movimento só. Certo? Então, uau, que interessante. Ele faz outras análises que eu não vou entrar no mérito aqui, sobre significância e tal, ele conta quantos picos tem esses elementos de movimento, e ele propõe um modelo com base nas velocidades para esses elementos de movimento. Então, ele repetiu o que Hofstein tinha feito com crianças, ele repetiu com adultos na recuperação por AVC. E ele percebeu que algo semelhante acontecia em relação, pelo menos, ao número de picos. O número de picos, isso aqui são sujeitos, não vou entrar nesse detalhe, mas basicamente ele dizia que ele reduzia o número de picos com o tratamento. Certo? Beleza. Quantas pessoas? Não entendi. Sim.
Isso. Tem, no artigo tem tudo detalhado, mas basicamente, dentro de uma mesma avaliação, esse número não muda muito. Ele muda com o tempo de terapia. À medida que a terapia... Isso. Isso. Não, esse aqui é de uma única tentativa que ele mostra para poder ilustrar o que estava acontecendo, que era basicamente dois efeitos, o efeito de que elementos separados se juntavam ou elementos irregulares se suavizavam. Ele percebeu esses dois elementos, ou seja, você saía de mais de um elemento para um elemento e o elemento em si só acabava suavizando mais. Entendeu? Massa, todo mundo, beleza? Então, uau, isso é fantástico. Isso foi em 2002 e ele propunha isso 10 dias. Não mesmo. Que horas são aí agora? Só para ter... Ah, que delícia. Temos bastante tempo pela frente. Ó, temos muito para se divertir aqui. E Collins faz um trabalho muito interessante, isso já é 93, um pouquinho antes, só que ele tenta avaliar equilíbrio. Ele tenta avaliar balanço, né? Ele trabalha em plataformas de força e ele também percebe esse movimento balístico, só que ele usa ele sob uma perspectiva um pouquinho diferente. Ele faz uma abordagem matemática, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e ele percebe algo que o Hofstein tinha proposto e que não era bem assim. Avaliando, isso aqui é o movimento do centro de massa do indivíduo, essa trajetóriazinha que está aqui ao lado, e ele descreve uma distância específica. Então, desistiu lá do Mocá? Tá. Então ele vai fazendo meio que elementos de movimentos com base nessa distância do ângulo, raio. Ele cria um artifício matemático lá, mas é a mesma ideia balística em relação ao movimento. Certo? Só que ele percebe uma coisa muito interessante. Como o instrumento dele era um instrumento de altíssima precisão, que era a plataforma de força, ele conseguia medir micro-oscilações do movimento. Então ele tinha escalas de intervalo de tempo que estavam abaixo de 1 segundo, da ordem de alguns milissegundos. Então, o que ele percebe de uma coisa muito interessante, esse é um gráfico só ilustrativo que ele mostra lá, que os elementos e movimentos abaixo de um determinado intervalo de tempo, as oscilações que o corpo faz abaixo de em torno, ele era 100 milissegundos, de 100 a 200 milissegundos, eles tinham uma propriedade, que era uma propriedade equivalente à propriedade de feed-forward. E as que tinham acima de 100 a 200 milissegundos tinham a propriedade de feedback. O que ele está dizendo isso? Ou seja, que o corpo ele dispara de forma balística, como tinha proposto Rolf, para coisas em que você não tem tempo de resposta suficiente. Então, é como se no equilíbrio, ele estivesse o tempo todo disparando pequenos elementos de movimento, mas que o seu corpo, com elementos maiores, que duram mais tempo, tem resposta, tem feedback, você consegue controlar. Entendeu o quê? Não é bem arco reflexo. Ele é um movimento automático relacionado ao equilíbrio. É como se você está lá se equilibrando, mas seu corpo percebe que você está caindo, então ele gera um elemento de movimento maior para corrigir o movimento. Mas a boa parte do movimento ocorre em uma escala muito curta de tempo, em que você não consegue ver isso, mas que são elementos de movimento, sim, e são balísticos. Ou seja, até essa escala, essa inclinação representa isso. Até essa escala você tem movimentos genuinamente balísticos e acima disso você teria movimentos que eles chamam de elementos de movimento, que você tem a capacidade de corrigir eles. Não, isso é a busca física, é o equilíbrio. Então seu corpo ele vai oscilando em torno do centro de gravidade, mas eventualmente, quando você ultrapassa muito o centro de gravidade, você precisa corrigir o elemento de movimento maior. Então, automaticamente ele faz isso. Isso.
Você está tentando centralizar na sua base de suporte. Beleza, beleza, beleza. Claro que ele escreve, né? É um bom... Ele foi muito criticado, esse artigo. Tem um artigo depois dele, se eu não me engano, de Hofstein, se eu não me engano, que desce a porrada nele. Porque ele propõe um modelo de equilíbrio de pêndulo invertido, onde ele tem um modelo lá de pêndulo invertido, que o pessoal fala, não é bem isso, não é esse o caminho. Mas o que é interessante é essa relação balística que ele encontra lá no artigo, que é o que eu quero trazer para o argumento que eu vou tentar falar para vocês. Certo? Beleza. E, por fim, a parte das contas, que eu queria tanto mostrar para vocês, que eu podia ficar horas aqui e vocês passariam 10 milissegundos aqui. Porque eu falo isso porque não tem ninguém de exatas, só matemática ali, claro. Ah, é, Isabela, ela chega e deu um sorriso quando ela viu a integral, falou assim, oh, uma integral, finalmente. Flash, Hogan, Hoff, eles propõem um modelo que junta esses dois, um modelo matemático para descrever qual é o tipo de movimento que ele é ótimo em relação a gastar o mínimo de energia possível e fazer o mais rápido possível, certo? Que chama de arranque mínimo, que é esse modelo de arranque mínimo. A premissa que eles partem é de que o movimento de alcance ele será sempre governado por esse modelo de minimização de tempo e arranque. O J de jerk, de arranque, certo? Jerk é o arranque, que é a variação da aceleração, que está intimamente relacionado com o gasto energético. Então, ele propõe uma função de custo, você não precisa entender os detalhes da função de custo, mas basicamente você tem uma parte relacionada ao arranque e uma parte relacionada ao tempo final que você leva para completar o movimento. Então ele pega isso aqui, faz um monte de conta lá, tem um anexo lá cheio de conta que vocês se deliciariam olhando para essa conta. Eu passei basicamente uns 2 meses da minha vida olhando cada detalhe dessas contas e era maravilhoso para mim, era como ler poesia, era incrível, realmente, algo fantástico. Foi muito bem colocado. E ele chega a essa relação daqui, a relação que está no artigo dele. Que o que ele queria? Ele queria uma forma de prever o movimento. Ele queria dizer assim, olha, se eu sei qual é a distância que o alcance vai chegar, eu posso dizer para você em quanto tempo ele vai demorar para chegar lá. Para pessoas, humanos. Então, olha que coisa interessante. Então ele dizia, se você sabe qual é o deslocamento e você sabe qual é o padrão daquele indivíduo de otimização entre tempo e energia, ele é dado por essa constante R, você consegue determinar qual é o tempo final que ele vai executar aquele movimento de alcance, apenas o movimento de alcance, certo? Vocês entenderam as contas, já? Vocês são fantásticos. Clara está lá falando assim, pô, eu entendi. Ficou fácil, né? É um erro de sinal, aqui foi mal, é verdade. Só que ele fez... diga. Bufo. É isso que se busca hoje em dia. Tem um trabalho para isso. Dá para entender padrões de movimento através de atividade cerebral. Se tudo der certo, o que a gente está querendo fazer agora, a gente está querendo comprar um eletroencefalograma para justamente nessa série. Só conheço um artigo hoje que lida com isso e que o último artigo que a gente publicou diz que ele está errado, basicamente. Certo? Basicamente o que ele fazia, vai ter um gráfico daqui a pouco, basicamente o que ele fazia, ele pegava o indivíduo, fazia vários alcances, com base nesses alcances que ele fez, ele obtinha o R daquele indivíduo, certo? Tá. Uma vez que ele obteve o R daquele indivíduo, aí ele pede agora eu consigo prever o que você vai fazer. E aí ele sabe qual é a distância que ele tem que ir, e aí quando ele ia, o cara, vamos logo mostrar esse gráfico para você ver que ele é um gráfico muito fofo. Esse é o gráfico aqui, ó. O que foi? Ah, você não está vendo direito, né? É porque esse computador... Não vou embora, não. Só vou chegar aqui para cá para ficar mais perto aqui. Dá para ver ali, beleza. Então,
Isso aqui é a duração medida, isso daqui é a amplitude do movimento, certo? Aqui é o modelo de predição e aqui é o que realmente ele fez. Você vê que um está em cima do outro. Depois que ele obteve o R, ele conseguia prever com uma perfeita precisão qual era o tempo que aquela criatura ia fazer. Assim, uau, imagine, eu sei o seu R, eu consigo prever seus movimentos, entendeu? Era mais ou menos assim. E isso aqui, na verdade, isso aqui foram trabalhos, não foram de Hoff, o Hoff fez algumas coisas, isso aqui são trabalhos posteriores que vieram depois, que replicaram. Eu já aproveito e já trago as replicações todas. E do Jorge Paulos também fez algo semelhante com a duração e com o índice lá que envolve segundos, e ele percebe que ele consegue prever a duração da mesma forma, certo? Uau! Só que Hoff, ele era muito retado, mas ele não percebeu uma coisa fantástica que estava nas contas dele. Basicamente, vocês sabem que velocidade é distância dividido pelo tempo, não é isso? Vai recuperando aquele negócio que estava lá um tempinho atrás, distância, delta S sobre delta T. Eita, esse foi lá atrás. Então, se eu pegar o D, que é o deslocamento, e dividir pelo TF, eu vou ter a velocidade média daquele alcance. Ele não fez isso, mas a gente fez. A gente pegou, olha, qual era a velocidade proposta por Hoff? Você lembra daquela ideia da velocidade de conforto que a gente falou? Você lembra da isocronia que a gente falou, de que você tenta aumentar a velocidade quando você faz a distância maior para manter o tempo constante? Pois o modelo de Hoff previa essa relação daqui. Guardem ela. Que ela está dizendo basicamente que quanto maior o deslocamento, maior será a velocidade. Só que a relação daqui não é necessariamente uma relação linear. O que significa que, não é que se eu dobrei a distância, eu dobraria a velocidade? Não é bem assim. O que Hoff propõe é uma coisa diferente que a gente vai voltar a isso mais adiante. Certo? E a última equação, que é essa equação daqui, que é a forma que deve ter o movimento. Um alcance, para ele ser um alcance perfeito do ponto de vista energético e temporal, ele tem que ter essa fórmula linda e fofa aqui. Então, olha só que coisa forte que ele está dizendo. Está dizendo que, se lembra da pressão evolutiva que nós tivemos? Então, a pressão evolutiva ia na direção do quê? Ia na direção de você minimizar os dois recursos maiores que o ser humano tem, que é energia e tempo. São os dois grandes recursos. E o que ele fez foi fazer a conta da pressão ecológica. E a resposta... Chega a ficar arrepiado, isso é lindo, olha só. A poesia da pressão ecológica está escrita nessa relação daqui. Ou seja, Deus, quando fiz, ele colocou essa equação daqui. Entendeu? Está lá no livro de notas de Deus. Está aqui, ó. E o Batráquio do Hoff encontrou ela. Parece ser que encontrou. Vamos ver se isso faz sentido ou não. Diga. Só do braço. Só do braço. Assim. Só do braço. Claro. Pô, depois o cara fala da poesia, fala, mas isso é só do braço. Estragando meu negócio, velho. Opa aí. Eu aqui quase vendendo o negócio pra galera, mas isso é só do braço. Tudo bem, é só do braço, mas me aguarde, só me aguarde, sabe? Pois bem, e aí o só do braço vem agora. Tudo que foi feito na literatura foi feito só do braço. Só que tiveram uns malucos, loucos, sem noção, que falaram assim, rapaz, esse negócio de só do braço não dá certo não. Será que o corpo como um todo, será que essa poesia linda que Hoff encontrou, com essa equação fantástica de Hoff, ela não é para todo o movimento do corpo, inclusive movimentos mais complexos? A grande questão é que não se existia instrumento capaz de medir isso. Existia essa versão atomista, mas, como é que a gente vai pegar um movimento complexo como dançar, que Vitor vai fazer daqui a pouco aqui para a gente, e transformar ele em uma equação
Como é que a gente faz isso? Pois aí é que entra a cereja do bolo que eu vou explicar para vocês, que é o grande poder do mockup e que esses instrumentos podem trazer hoje para a gente, que é o MED, certo? Que é o, fica emocionado, MED. É o Movement Element Decomposition. É a decomposição do elemento decomposição por elementos do movimento, certo? Esse é um artigo publicado no Scientific Reports da Nature, recentemente, 2018, depois de 2 anos de luta, está nos proofs ainda, com a colaboração da galera daqui, com a colaboração da galera de Boston, de Harvard, de lá, que a gente conseguiu propor essa ideia, certo? Para movimentos dos membros superiores complexos, que a gente conseguir essa combinação de primitivas de movimentos de diferentes tamanhos. Então, é a versão atomista do movimento que a gente vai tentar generalizar para movimentos mais complexos. E aí, assim, apesar de ter sido publicado recentemente, não tem nenhuma replicação sobre ele, esse trabalho foi apresentado, são 2 anos que levaram para ser publicado esse trabalho, ele foi apresentado para, eu diria que metade daquelas pessoas que foram vistas, discutidas aqui antes, viram esse trabalho e todas elas aplaudiram de pé a proposta disso, certo? Então é algo que está muito bem fundamentado hoje. Tanto é que deu trabalho para publicar. Porque basicamente quem estava dizendo que muita gente estava errada. Então, a grande primeira questão é que o movimento complexo ele é composto pela soma de que, assim, detalhe, não deu tempo de traduzir esse final dos slides, certo? Eu espero que na hora de almoço eu traduzo, pelo menos para outra turma, está tudo em inglês. Então, basicamente, aqui também estava em inglês, não foi? A partir daqui está tudo em inglês. Tá. Tudo bem, eu traduzo qualquer coisa, a gente vai. Tá. Então, basicamente, que os elementos complexos eles podem ser divididos em elementos menores, mas todos eles são elementos goal-directed, são movimentos de alcance. Da mesma forma que ele tinha proposto anteriormente, Hofstein, Hoff, Collins, Goldberg, toda essa galera que tinha analisado essa questão atomista, a gente acha que o movimento complexo não é só para uma mão, ele é para o corpo todo. Qual é a novidade desse método, né? Na verdade, o que a gente acredita é que não existem submovimentos. O que existem é subelementos de movimentos. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Está justamente na questão vetorial que a gente falou anteriormente. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que foi o primeiro exemplo que Norberto percebeu há alguns anos atrás, analisando esse tipo de movimento, que é um movimento genuinamente complexo, um movimento de jogar o balão, do boliche lá, né? Só que aqui a gente está analisando, isso aqui é o Sevemob, analisando ele. Analisando como é que a mão do indivíduo sobe e desce nesse movimento. Só estamos analisando o eixo vertical, certo? Então, o que acontece? O movimento tem pequenas oscilações aqui, depois ele desce, sobe muito. Estão percebendo? Então, se você representa isso num gráfico, o que você observa, onde aqui você tem a velocidade que ele executou, e aqui você tem o tamanho dessa oscilação, a posição da mão, você percebe, essas são as oscilaçõezinhas que ocorrem aqui, até aqui. Depois ele tem essa oscilação grande, que é essa descida aqui para baixo, depois essa super subida, que é essa subida aqui para cima. E aí, o Norberto falou assim, rapaz, isso aqui é muito parecido uma coisa com outra. É como se fossem pecinhas de Lego. Você tem esse círculozinho, esse de cá, esse de lá. Então, cada elementozinho desse é um elemento de movimento de goal-directed movement. Esse aqui é o tipo padrão de movimento de alcance. Só que na direção vertical apenas. Se você fizer isso na direção horizontal, você tem exatamente o mesmo padrão. Então, peraí, calma, que história é essa? Você está dizendo que o nosso cérebro ele é cartesiano? Ou seja, de que isso para o pessoal de arte não gosta muito disso não, né? Nós somos cartesianos, é quase um insulto para algumas pessoas, mas eu sinto disso.
Mas o quê? Não é? Mas, infelizmente, parece ser, existem evidências muito concretas de que o nosso cérebro é cartesiano, pelo menos em relação ao movimento. Certo? Então, o que significa ser cartesiano? Quando você planeja o movimento, você separa o seu sistema em X, Y e Z. E você compõe o seu movimento com alcances em X, Y e Z. Vamos entender isso direitinho, certo? Primeiro, uma das formas de detectar esses elementos atomísticas do movimento é você simplesmente ver todas as vezes que a velocidade vai a zero. Isso aqui, essa linha daqui é zero. Então, toda vez que a velocidade estava em zero e voltou a zero, isso é um alcance. Então, se eu estou fazendo um movimento circular, por exemplo, a gente vai ter um exemplo daqui a pouco. Se eu faço um círculo, quantos elementos de movimento eu tenho? Isso é prova. Se não responder a prova, não vai para o mocap, entendeu? Um plano cartesiano, um gráfico. Eu estou pegando minha mão e fazendo um círculo. 2 elementos de movimento? Ah! Isso você está pensando como Hofstein estava pensando. Mas se você pensa como Miranda e colaboradores, não são. São 4 elementos de movimento. Por quê? Pensa sua mão. Sua mão está embaixo, ela vai ter que subir e descer para fazer esse movimento. Minha mão sobe e desce, não é? E ela vai ter que ir para frente e para trás para fazer esse movimento. Eu posso decompor esse movimento do círculo com 2 movimentos, que é subir e descer e ir para um lado e para o outro. Só que eu faço ele combinado. Aí fica essa coisinha fofa que é um círculo. Então, subir é um alcance, descer é outro alcance. Ir para um lado é um alcance, voltar é outro alcance. Então, você tem 4 elementos de movimentos que compõem você construir um círculo. E aí eu vou mostrar para vocês que o nosso cérebro funciona justamente assim. Ele quebra nos eixos coordenados e recompõe o movimento dessa forma. Entendeu? Não é legal? É incrível. É quase o quê? Tudo bem, deixa. Então, no caso desse movimento aqui, você consegue separar ele em elementos de movimento, que representam esses recortes. Certo? E aqui o exemplo do círculo, que eu acabei de dar. A velocidade em x, o que você faz? Você acelera e desacelera para poder ir para um lado, acelera e desacelera para voltar para o outro lado. Você tem 2 elementos de movimento super fofinhos. E em y, você tem... Aqui você está começando já da velocidade alta, mas se você juntar esses dois, você tem um elemento aqui e outro elemento aqui. Então você tem 4 elementos de movimento para compor o movimento de um círculo. Certo? Uau! Tudo bem, mas isso é um círculo. Ela podia falar, isso é um círculo só. Isso é só no círculo. Então, vamos ver. Isso daqui é uma trajetória tridimensional de uma pessoa movimentando 3D aleatoriamente a mão. Chegamos para uma criatura, aluno de iniciação científica, e fala, movimente a mão durante 2 horas. A gente só usou 2 minutos, mas a gente mandou ele 2 horas só porque é divertido ver ele movimentando a mão 2 horas lá. Tô brincando, foram só 2 minutos de movimento, vai aqui para o processo. Aleatoriamente aqui, e pegamos essas inúmeras trajetórias e recortamos ela nesses elementos do movimento. Olha que coisa interessante. Então a gente viu em x, y e z, pegamos todas as velocidades, pegamos todas essas coisinhas aqui e recortamos ela. Se os movimentos são múltiplos movimentos de alcance, mesmo com movimentos aleatórios, essas formas daqui serão todas parecidas, não é? E isso é o resultado de x, y e z. Tanto x, y e z, se você recortar elas, todas são iguaizinhas. Pruft, pruft, pruft. Então, mesmo um movimento aleatório, o primeiro susto que as pessoas tiveram ao olhar isso aqui, fala assim,
Leô, não é um movimento aleatório. O que é, na verdade, seu cérebro escolhe pontos no espaço aleatoriamente e sua mão vai para lá. É isso que é um movimento aleatório. Isso é lindo. Não é que você está acelerando aleatoriamente, mudando a velocidade. Não é isso. O que acontece é que você tem múltiplos alcances. Então, você tem múltiplos alvos no espaço tridimensional e sua mão vai movimentando aleatoriamente para esses alvos. Ou seja, não é... Você não está arrepiado, não. Tá, pelo menos alguém está arrepiado. Que bom. Que é Descartes, né? Quem diria que... A bola do Descartes. Né? Revolução na dança. Dança e Descartes agora. Vou fazer uma palestra. Genial, né? Bom. Só com... Pronto. Teoria científica da dança. Tá. Mas o mais legal de tudo não é isso. O mais legal de tudo é que quando você volta lá, você lembra da poesia de Hoff sobre energia e tempo e tal? Que é aquela equação maravilhosa de Hoff? Se você plota essa equação, olha o que acontece. É esse vermelhinho aqui. Ou seja, é exatamente o movimento que nós fazemos é justamente o movimento que Hoff propôs, que é fruto da otimização de tempo e arranque. Então, velho, não tem como discutir. Ou seja, evolutivamente, a pressão seletiva nos levou a otimizar esses dois recursos e o ponto ótimo foi descrito por Hoff. E, finalmente, Miranda e colaboradores conseguiram ver isso em movimentos extremamente complexos. E parece ser que qualquer movimento que a gente faça, ele vai estar representado de alguma forma sobre essa pressão seletiva. Vai ser expresso a partir dessa pressão seletiva. Entenderam? Pergunta matemática. Perfeito. Perfeito. Existem outros que, assim, o que ele está dizendo é o seguinte. Ok, eu estou provando que ele é cartesiano porque eu divido x, y, z. Mas eu não estou provando que outros sistemas de coordenadas possam ser válidos também, como o polar, que é angular e alcance. Eu lembro daquele robô de jornada de Perdido no Espaço. Você lembra? Qual é, velho? É, o super realmente não dá. Mas era um robozinho que ele girava, ele tinha uma mãozinha que fazia assim. Isso seria equivalente ao sistema polar, né? Você tem um ângulo e tem um raio. Ângulo e raio. Outro sistema é o sistema das juntas. O polar a gente não fez ainda, mas o sistema das juntas, que é você colocar o sistema de coordenada em cada junta, como se o seu cérebro otimizasse com base na sua estrutura musculoesquelética, completamente perdido. Dá para tentar fazer com o polar, com os dados que a gente tem. Mas assim, eu vou para comparar. O sistema de coordenada você vai ter que fazer isso. Isso, boa ideia. Que é ter certeza que de fato os outros sistemas não se encaixam dentro dessa otimização. Certo? É, uma tese linda de doutorado. Pois é. Não é, rapaz? Só que o fato de nós conhecermos a métrica da poesia do movimento, olha que coisa linda. Saiu agora, pai. É dança, dança me inspira. Uma vez que conhecemos a métrica da poesia do movimento, nos faz, da mesma forma que Hofstein, quando todos quiseram prever o tempo, se lembra? Eles previam o tempo do movimento. Como nós somos brocação, nós fizemos o quê? Nós conseguimos prever o movimento inteiro complexo. Que é isso que eu vou tentar construir aqui. Porque agora você pode pegar o movimento, quebrar ele em pedacinhos, substituir pela métrica de Hoff e compor movimentos sintéticos.
e prever movimentos muito mais complexos. Esse aqui em preto, o que você tem é o movimento do centro de gravidade do equilíbrio. Em vermelho, o que você tem é uma equação matemática que descrita pelo modelo de Hoff. Você percebe é que, lógico, vão ter alguns erros, mas é muito parecido com o movimento como um todo. Em preto, você tem uma pessoa escrevendo no ar, e em vermelho você tem o movimento de Hoff. Isso é absolutamente incrível por uma questão. Para você reproduzir a assinatura de uma pessoa com a resolução, você precisaria de 821 pontos. Ou seja, são todos esses pontinhos pretos que estão aqui. Para você reproduzir o modelo de Hoff, você só precisa dos 27 elementos de movimento. Basicamente, você está dizendo que para essa pessoa assinar o nome dela, ela precisou só de 27 movimentos de alcance em X e Y. Isso é lindo. Isso é incrível. Ah, tudo bem. Mas isso é só para círculo, equilíbrio, mão, assinatura e movimento aleatório. Não é? É só para isso, pô. Então tá, vamos pegar o movimento do Tai Chi Chuan do corpo inteiro, certo? Corpo inteiro, movimento do Tai Chi Chuan. Esse aqui é o dado real, medido. E esse aqui é o dado do modelo, reconstruído a partir dos elementos de movimento, certo? Deixa eu ver se consigo dar o play aqui. Aqui. Play. Isso aqui é uma equação matemática, gente. Isso aqui é uma sequência de equações de matemática, que você simplesmente recorta os seus elementos de movimentos e reproduz a dinâmica do movimento a partir da métrica proposta por Hoff. Tá, mas isso só funciona para blá 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 e Tai Chi Chuan. Tá bom. Vamos ver uma coisa super complicada, que é a marcha. A marcha é uma das questões mais complicadas, com maior pressão evolutiva que existe, uma pressão seletiva. Cadê o mouse? Pô, você não tem uma tela tátil aqui em dança, não, pô? Pô, ia ser tão mais legal. Você pode pegar seu computador. Ah, é verdade. Então, já tem um mockup, já dá, né? Já dá, não é verdade? Tá bom, ok. Cadê? Ai, meu Deus. Não vai. Você consegue perceber, o pé desliza um pouco no modelo, mas se você pensar do ponto de vista de composição total do movimento, o modelo, velho, é alucinante você pensar que você consegue reproduzir com tamanha fidelidade um movimento tão complexo como é o da marcha. Certo? Já tá bom, né? Diga. Então, ó, vocês ainda têm esperança de entender, certo? Uhum. Massa. Um movimento tão complexo como esse, né? Esse salto. Massa. Eu vou te explicar uma coisa muito simples. O cameraman? Olha que interessante. Excelente pergunta. Vocês vão ver na prática lá no mockup, mas vocês não vão ver tão detalhado quanto aqui. Imagine que você tem um ponto, é o ponto do calcanhar, certo? Na marcha. Então, o que você tem é um gráfico de tempo e velocidade. Se ele começa parado, o que acontece? Cada passo, a velocidade aumenta, depois ele para, a velocidade aumenta, depois ele para, a velocidade aumenta, depois ele para. Não é isso?
Movimento super simples, então eu pego aquele ponto, toda vez que ele cruzou o zero, eu digo, isso aqui é o primeiro elemento de movimento, esse é o segundo, esse é o terceiro. Eu faço isso para todos os pontos do corpo. Pego cada ponto e vejo como é que ele evolui com o tempo. Tem coisas que são mais complicadas, lógico. Por exemplo, se você... isso aqui, desculpa, isso aqui é velocidade na direção horizontal só. Se eu pegar na vertical, o que vai acontecer é que para cada passo dessa, o que eu vou ter vão ser 2 elementos. Porque o pé sobe e desce quando eu estou no balanço. Ele subiu e desceu. Então, são 2 elementos de movimento aqui. Então, o que eu vou ter vai ser uma coisa mais ou menos assim. Cada elemento é um elemento de movimento. É simples, é uma coisa boba. Muito boba. E se você aplicar isso para qualquer ponto do movimento, você pensar um movimento complexo como esse, certo? Não sou Vitor, que dança aqui também, mas um movimento complexo como esse. Sua mão, eventualmente, foi e voltou em vários eixos, x, y, z. Cada vez que ela foi e voltou, tuf, tuf, corta o elemento de movimento. O quê? É uma pessoa real. Existem pessoas não reais, mas esse é uma pessoa real, é verdade. Isso, então agora vai ser com você. Sim, esse lá de cá é uma pessoa real. Uhum. Excelente pergunta. Essa equação não é geral, essa equação é desse indivíduo. Mas o R, isso é um caminho que a gente quer fazer. Ou seja, a gente acha que se a gente obter o R desse indivíduo, a gente consegue reproduzir qualquer movimento dele no futuro. Se eu dizer assim, por exemplo, caminho daqui para ali, eu consigo dizer exatamente para onde ele vai e como ele vai. Mas calma, calma, a gente ainda não chegou lá, está nesse caminho. O que a gente faz para reproduzir isso aqui matematicamente é o quê? Você pega isso daqui, você corta ele, você sabe quais são todos os elementos que tem nesse movimento. Então, você pega cada elemento, em vez de pegar o ponto da velocidade, não. Você substitui pela equação matemática. Então, você tem a sequência dos elementos e a relação matemática que descreve ele. Então, as velocidades escolhidas aqui são todas dadas pelo modelo. As velocidades aqui são dadas pelo livre-arbítrio da criatura. Entende? Mas os elementos são os mesmos nos dois. Mas nós vamos atrás isso você faz uma maquete, como você faz o movimento real? Para pegar isso aqui? Mockup. Aí o software não faz isso não. O que faz isso aqui é... Como sai daqui? Como é que você pega essa equação e coloca lá? Tenha fé. Todos lá, os slides. Aqui eu passei 2 meses trabalhando lá e tal. Ai, meu Deus, caiu. Sim. Mas, basicamente, é um script, é um programinha. Aqui. Que foi criado para isso, claro. Foram 2 anos, 1 ano inteiro trabalhando para gerar esse programa. Que foi? Beleza, né? Legal. Eu e essa galera toda que estava vindo isso aqui. É muito assim, muito trabalho. Certo? Então, pois bem, então, resumindo, nós temos que o movimento é composto de elementos de movimento e que esses elementos de movimento, eles são dados, cada um desses elementos é fruto de uma evolução, de uma pressão seletiva que otimiza tempo e energia. Certo? Beleza. Então, falta avaliar essa questão da velocidade de conforto com mais detalhes. É um termo da ecologia, que as coisas se selecionam a partir de uma pressão do ambiente. Ou seja, o ambiente era energia e tempo, que eram recursos finitos, e a gente foi otimizando para ele nesse sentido. Certo? Então, sabemos que a velocidade de conforto ela depende de vários
parâmetros, né? A gente sabe intuitivamente de que a gente pode alterar a nossa velocidade, ou seja, aquela equaçãozinha lá de Deus, ela tem os seus... Nós temos ainda livre-arbítrio, vamos dizer assim, né? Não está tão... O movimento não é tão bem definido, não. Então, beleza. A proposta que Hoff fez e que Miranda e colaboradores fizeram é de que a velocidade ela depende dessa forma daqui, e o princípio da isocronia que eu falei lá no início, dizendo que quando a velocidade aumenta, ou quando a distância é o dobro, a velocidade tem que ser o dobro. Então, velocidade média de cada elemento do movimento, segundo a isocronia, deveria ser linear, ou seja, deveria ir com o expoente 1. Ou seja, a velocidade é igual a uma constante vezes o deslocamento. Isso é definição básica, certo? Só que o que Hoff e Miranda perceberam é que se você otimiza energia e tempo, talvez essa relação não seja linear. Talvez exista uma outra relação que esse ele chama de relação de 2/3. Vou explicar para vocês com mais detalhe agora, certo? Tá. Basicamente o que a gente está fazendo é cada elemento de movimento desse ele tem uma velocidade, que é um tamanho, certo? E essas barrinhas vermelhas aqui representam o tamanho, o quão rápido ele foi em cada elemento do movimento. E aí o que a gente quer ver é como é que a velocidade está relacionada com o tamanho, o alcance desse movimento. É isso que a gente quer saber. Certo? Um detalhe, é porque eu vi que ela acabou de sair agora. Vocês não querem dar uma paradinha para ir no banheirinho? Assim, tá? É uma boa, né? Então, vamos dar 2 minutos de pausa para a gente ir e tal. Inclusive, vou beber uma aguinha. Certo? Dá um pause aí, galera. Dá joinha aqui.